Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores neste domingo, 2 de outubro, que assinala oficialmente o arranque do ano pastoral na Diocese de Angra. Hoje vamos conhecer o testemunho do professor de Educação Moral e Religiosa Católica Fábio Colar, ele que faz parte da vasta lista de professores que terminaram agora a licenciatura em Ciências Religiosas. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. Uma crise pandémica, seguida de crise económica, foram duros golpes para as receitas das paróquias da Diocese de Angra. De facto, a pandemia foi um grande, golpe nas nossas paróquias, porque as igrejas estiveram fechadas e depois mesmo de voltarem a abrir, é claro que existiam restrições e também as pessoas tinham muito receio, muito medo e não iam. E depois de termos voltado a uma certa normalidade, as pessoas, de facto, muitas não regressaram novamente à igreja. Isso fez com que as receitas das paróquias caíssem e, além disso, não podiam fazer festas nem qualquer outro tipo de eventos que permitisse a angariação de fundos. E isso levou a que muitas paróquias tivessem, de recorrer às suas reservas, aquelas que tinham, e estão numa situação um bocadinho difícil. Cônego António Henrique Pereira, ecónomo da Diocese, diz que mesmo com o verão em que as paróquias celebraram os seus padroeiros, a retoma não foi suficiente para fazer face ao que se avizinha. Temos também essa consciência de que as nossas igrejas estão um bocadinho desertas e, evidentemente, que se as pessoas não participam também contribuem economicamente para a vida da igreja. Claro que isso reflete-se nas paróquias, uma vez que uma das fontes de receitas da Diocese é precisamente o contributo que as paróquias dão em cada quadrimestre para a Diocese. E por isso as receitas das paróquias baixam, evidentemente também baixa o contributo que as paróquias dão para a Diocese. Para muitos sacerdotes é um desafio, é complicado, alguns, em consequência disso, depois podem sentir, não é, algum desânimo, alguma, abatimento em relação à vida paroquial. Com as igrejas vazias e as côngruas baixas perante uma inflação acentuada, é preciso estar atento também aos sacerdotes. Todos temos os nossos problemas, as nossas crises e claro que é sempre necessário estar atentos aos sacerdotes, até porque muitas das vezes por vivermos, na maioria, vivermos sós, às vezes os colegas não se apercebem de que outro colega possa estar a passar uma fase mais difícil ou mais complicada e, de facto, às vezes há uma tendência em isolar-se. Por isso é sempre necessário estar atento aos sacerdotes, estar atento a essas dificuldades que vão surgindo, porque tudo isso acaba por afetar, quer queiramos, quer não, um pouco psicologicamente a vida de cada um. E nem todos depois reagem da mesma maneira. Há uns que têm facilidade em dar a volta e que têm o apoio, das comunidades, há outros que não têm tanto esse apoio por parte da comunidade e depois também nem sempre têm o apoio dos colegas. Outra das grandes dificuldades depois da pandemia foi reorganizar a catequese em cada paróquia. Vários catequistas deixaram a missão e os alunos também estão a frequentar a catequese em menor número. A Associação dos Padres do Prado vai arrancar um tempo novo com uma formação em dezembro com 5 novos membros, não esquecendo a perda de um elemento de grande importância. A família do Prado teve aqui
um início um pouco conturbado, perdeu um membro muito querido, muito importante, foi o Padre Cipriano Pacheco, mas de qualquer forma nós temos uma memória muito rica da sua presença e interessante que também ele participou daquilo que nós vamos arrancar e fazer este ano, que é a primeira formação com alguns padres, 5 padres de 3 dioceses, que vão iniciar o chamado tempo de primeira formação e que é resultado de todo um trabalho já feito desde há 4, 5 anos esta parte, no sentido de fazer chegar este carisma a outros sacerdotes para poderem descobrir a atração que é viver esta vocação dentro já da sua vocação sacerdotal. E por isso vamos arrancar em dezembro com um encontro com estes 5 padres que vão iniciar a sua primeira formação, para depois serem acompanhados ao longo de pelo menos 2 anos nas suas equipas, que será uma equipa aqui em Angra, outra em Coimbra e outra em Setúbal. Portanto, o arranque será feito com uma semana de formação com todos eles, com os respectivos formadores. Por isso é um tempo novo para o Prado também, um tempo de alegria, um tempo de fazer passar um testemunho à volta daquilo que é o essencial, que é o estudo do Evangelho. Padre Emanuel Valadão Vaz, responsável pelos Padres do Prado em Portugal, diz que a formação inicial é de, no mínimo, 2 anos de integração nas equipas que se reúnem habitualmente. Toda uma caminhada sem pressas, mas com muitas decisões para beber da espiritualidade do Prado. A Assembleia Geral de Outono da Equipa Nacional do CPM, curso de preparação para o matrimónio, decorre no próximo sábado, 8 de outubro, em Ponta Delgada. Um esforço de descentralização que ganha palco agora na Diocese de Angra e que muito agradou os responsáveis, garante Sara Dias, da equipa diocesana, e que faz a ponte com o Secretariado Nacional. A Direção Nacional porque este encontro é nada mais nada menos de que a Assembleia Geral de Outono do CPM e que coincide com a tomada de posse de novos órgãos sociais. A Direção Nacional de Santo, não é, que passará o testemunho no próximo sábado, fez um esforço ao longo desses mandatos para descentralizar um pouco sempre as Assembleias Gerais de Outono e percorreu vários pontos do país. Recordo-me assim vagamente que já tivemos em Vila Real, tivemos na Guarda, tivemos em Coimbra, e os Açores sempre foi uma ambição e chegou a nossa vez e com carinho e com boa disposição, como é óbvio, e alegria recebemos e com bastantes presentes que, atendendo à distância, né, às dificuldades de deslocação e dispersão geográfica, julgaríamos até que não fosse tão participada nem preenchida como vai ser. Um total de 53 pessoas de 8 dioceses distintas. Será no Azores Royal Garden Hotel, onde concentrará o alojamento dos deslocados. Depois contamos com 53 pessoas deslocadas de vários pontos do nosso continente português e os trabalhos estão agendados para o decorrer de todo o período do dia de sábado, com início às 9 da manhã, com o término, o encerramento depois seguido da Eucaristia comunitária na Igreja de São José às 18 horas. O encontro vai contar ainda com a presença do assistente nacional, Padre Paulo Jorge, e do Padre João Paulo Vaz, da Diocese de Coimbra. Nos Açores estarão os responsáveis do CPM das Dioceses do Porto, Coimbra, Guarda, Leiria Fátima, Lisboa, Vila Real e Braga. O ano letivo arrancou este ano com uma notícia aguardada há 10 anos. A Ilha do Corvo volta a ter a oferta formativa da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. São ainda poucos os alunos inscritos, mas Bento Aguiar, responsável pela disciplina na região, garante que é um grande passo muito desejado. Nós conversamos em conversas institucionais e amistosas com a comunidade educativa de Corvo. Disponibilizamos uma professora concretamente para lecionar a disciplina caso houvesse alunos inscritos. Isso foi conseguido, para já são poucos,
e bons, certamente, e esperamos que num futuro também possa ser consolidada a presença da disciplina. Num contexto de curvo, para recomeçar, temos que estar satisfeitos, recordando a parábola de bom pastor, não é? Nem que seja por uma ovelha, nós saltamos um monte de vales para ir buscá-las. Não que esteja perdida, mas porque as queremos junto de nós. E é nesse sentido que temos que trabalhar. Um total de 6 alunos que vão frequentar a disciplina na ilha mais pequena dos Açores. Este ano há também 18 docentes de Educação Moral e Religiosa Católica que concluíram a sua formação em Ciências Religiosas. Concluí-se o ano passado a prática educativa supervisionada no estágio e contamos já com mais 18 professores licenciados, profissionalizados, e que para nós é motivo de muito orgulho e de muita satisfação, porque assegura o futuro da disciplina. E tinha que registrar isso porque, de facto, foram 4 anos de muita luta, de erro deles e também de outras instâncias, instituições, e para registrar que chegou a bom porto e o futuro, nesse sentido, está assegurado. 18 professores que podem agora candidatar-se às colocações nas escolas, integração nos quadros e progressão na carreira enquanto professores de Educação Moral e Religiosa Católica. Vamos conhecer um deles no espaço de entrevista desta semana. A Ouvidoria da Praia da Vitória promove o 4º encontro de reflexão que vai decorrer na Paróquia das Fontinhas a 17, 18 e 19 de outubro. As jornadas vão abordar as famílias sob os diferentes pontos de vista. No primeiro dia vamos abordar a apresentação da família nas visões do mundo e da Igreja, portanto, nas várias dos temas fraturantes, que não por serem temas fraturantes, mas porque estão a tocar muito a vida das famílias. A questão dos casados, divorciados, famílias monoparentais, as questões LGBT e outras. Quer dizer, é um bocadinho isto que nós queremos trazer para que as pessoas também, as famílias que vão também vivendo situações, não são assim tão pontuais, situações que vão aparecendo cada vez mais, e também dar esta visão, portanto, não só do mundo, mas também da Igreja, do Evangelho, do acolhimento que é necessário fazer-se com esta multivisão da própria família. No segundo dia serão abordadas as dificuldades cotidianas das famílias. Quer o exercício da paternidade, as pequenas coisas, as dificuldades dos casais, com ou sem filhos, a chegada dos mesmos, questões concretas das dificuldades da educação, criação nos dias de hoje. Portanto, será um pouco, neste segundo dia, será assim ainda ir mais ao concreto, para além daquilo que nós já tínhamos referido no primeiro dia. No terceiro dia, diz o ouvidor Padre Emanuel Valadão Vaz, será abordada a espiritualidade para a família. Penso que vão ser 3 dias muito interessantes, porque é um tema sempre novo e é sempre atual, esta questão da família. Penso que temos aqui motivos para que todos aqueles que possam participar, penso que irão sair mais enriquecidos nesta temática e na vivência também do sentido da família. O primeiro dia será orientado pela psicóloga Raquel Oliveira e o padre José Júlio Rocha. No segundo dia, a professora Zulmira Barcelos e no terceiro dia será orador o cônego Gregório Rocha. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Reunião é um filme americano de 2021. Trata-se de uma produção independente e artesanal, mas de uma obra bastante ambiciosa ao mesmo tempo. Relata o encontro entre 2 casais de meia-idade que tentam superar um conflito entre as duas partes. Num tiroteio na escola, o filho de uns matou o filho dos outros. A história do filme é praticamente só essa conversa. Como se adivinha, os momentos de tensão vão surgir e é precisamente aí que o filme afirma o seu valor e a sua imparcialidade.
Equilíbrio é a palavra de ordem nesta longa-metragem que é, às vezes, muito dura para o cinéfilo. Os atores trabalham sem rede e merecem todo o louvor. A revelação dos fatos em tempo real capta a atenção de forma poderosa. Tudo se encaminha para um final positivo e gracioso. O realizador estreante, Fran Kranz, que também escreveu o argumento, atira uma pedra ao charco social estadunidense, onde a discussão sobre armas e violência está sempre ao rubro. Conseguir fazer uma obra tão humana a partir desta premissa é um pequeno milagre. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. Arranca este domingo a Semana Nacional da Educação Cristã, que decorre até ao dia 9, com uma nota pastoral da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, com o título O Educador Cristão, um guia no caminho. A nota assenta em 5 pontos essenciais: educar é acompanhar, acolher a riqueza pessoal do educando, educar com amor e para o amor, envolver para educar juntos e esta aliança educativa. Connosco temos precisamente um educador cristão, é Fábio Goulart, é professor de Educação Moral e Religiosa Católica, que aliás acaba de entregar a sua tese de mestrado do curso de Ciências Religiosas. Olá Fábio, obrigada por estares connosco. Antes de mais, em que é que assentou esta tua tese? Bom dia Tatiana, bom dia a todos os que nos ouvem. A tese de mestrado assentou na relevância da motivação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, tendo por base metodologias, estratégias e recursos que ajudassem e potenciassem o envolvimento dos alunos na disciplina e que os ajudassem a promover a aprendizagem. Portanto, este tema da tese vai nos dar muito jeito nesta conversa que queremos ter nos próximos minutos. Como é que decorreram estes últimos anos a completar esta formação com a Universidade Católica, meio presencial, meio virtual? Como é que se processou tudo isto? É assim, vou ser sincero, teve a sua parte boa, mas também teve a sua parte mais complicada. Foi muito difícil, foi desafiante, envolveu muito espírito de sacrifício individual e familiar, porque torna-se difícil conciliar a vida pessoal, muitas vezes com a vida profissional e ainda a vida de estudante. Muitas vezes chegávamos a casa da escola, sentávamos à frente do computador e não tínhamos hora para sair, tínhamos aulas quase até às 10 da noite. Houve muitas deslocações envolvidas a Lisboa. Claro que foi uma grande mudança na nossa vida, mas também foram anos de muito crescimento e que realmente conseguimos aprender o que é que se espera de nós, enquanto educadores cristãos, enquanto professores de Educação Moral e Religiosa Católica, e eu acho que isso foi uma mais-valia para o nosso futuro e para o caminho que queremos seguir a partir de agora. Mas em termos de método, como é que funcionou esta licenciatura em Ciências Religiosas? Tinham aulas online e depois exames presenciais? Como é que funcionou? Durante a licenciatura, à segunda e à terça-feira, tínhamos aulas a partir das 5 até às 9h30 em regime de videoconferência. Depois, 1 ou 2 vezes por mês, tínhamos que nos deslocar a Lisboa para as aulas presenciais, à sexta e ao sábado. E depois tínhamos o resto das necessidades do curso, tínhamos que fazer os exames, tínhamos a época de exames em janeiro e em junho, em que tínhamos que deslocar a Lisboa. Muitas vezes ficávamos lá 1 ou 2 semanas seguidas para conseguir fazer tudo. Mas pronto, chegámos ao fim, finalmente. E depois, pandemia, como é que isto afetou, sem poderem viajar, sem poderem estar, muitas das universidades nem tinham aulas presenciais, como é que neste interregno pandémico, como é que foram continuando com o projeto? Não parámos, continuámos sempre em regime de videoconferência, notámos que houve uma maior exigência por parte dos professores nessa época e fizemos exames por videoconferência, em frente ao computador, com os professores a ver-nos, também para não haver aquelas batotas, mas correu tudo bem, apesar da dificuldade nessas deslocações. Acho que isso também não implicou que não conseguíssemos acabar o curso, nem aprender aquilo que queríamos aprender e que os professores queriam que nós aprendêssemos. É professor de Educação Moral e Religiosa Católica há vários anos. O que é que muda a partir de agora?
Assim, a grande diferença será o canudo, o certificado de habilitação e a nossa preparação para lecionar a disciplina. Mas de resto não muda nada, porque vamos continuar o nosso trabalho nas escolas. Há muito a fazer nas nossas escolas e não podemos cruzar os braços. Os alunos também contam connosco, damos sempre um voto de confiança a todos os anos ao optar pela disciplina. Claro que saímos mais bem preparados para muitas das temáticas que abordamos ao longo das aulas de Educação Moral Religiosa Católica. Isso é uma mais-valia não só para a disciplina, também para os alunos e para nós. Também crescemos pessoalmente, profissionalmente, e também depois conseguimos acabar por dar um contributo à escola muito maior do que quando não tínhamos a formação. Há quantos anos leciona e onde leciona a disciplina? Leciono neste momento na Escola Básica e Secundária do Nordeste, leciono a disciplina há 9 anos e esperemos que consiga continuar por lá, que é uma escola fantástica. E quantos alunos, quantas turmas, como é que isto, tendo em conta que o número de inscritos depende sempre dos professores, que normalmente são 2 em cada escola de Educação Moral e Religiosa Católica. Se os professores não tiverem afinidade com o professor, acabam por não se inscrever nesta que é uma disciplina opcional. Como é que é o seu rácio de inscrições na Escola do Nordeste? Tenho orgulho em dizer que no primeiro, segundo e terceiro ciclo temos 100% de inscrições. E no ensino secundário, que é sempre um nível de ensino mais difícil de conseguir com que os alunos se inscrevam, conseguimos abrir a disciplina em 4 turmas. Temos 2 turmas de 10º ano, uma turma no 11º e uma turma no 12º, o que equivale a mais de 50% dos alunos. Quanto ao professor ser a cara da disciplina na escola, sim, é importante que os alunos também reconheçam a importância da disciplina e isso faz-se muito através do professor. O professor tem um grande trabalho a esse nível. E se o fizer bem feito e se conseguir chegar aos alunos, torna-se muito mais fácil também com que os alunos consigam confiar no trabalho do professor. E depois começa a haver uma cultura de escola. Falo no meu caso, que estou na mesma escola já há bastantes anos. Os próprios alunos já sabem o que é que contam de um ano para o outro e claro que nós queremos sempre fazer o melhor trabalho possível e tentamos sempre retribuir-lhes da melhor forma possível o voto de confiança que eles nos dão todos os anos. Mas essa cultura de escola faz com que os alunos já comecem a ver a disciplina como uma disciplina normal do seu percurso escolar, reconhecem o seu contributo nas suas vidas, o que é muito importante, e depois eles acabam por se matricular mesmo sem ser preciso fazer, às vezes, grande campanha de matrículas. Eles já sabem quem é. Somos 2 professores a lecionar na escola, e acho que eles confiam em nós e até agora tem sempre corrido tudo bem e temos um bom rácio de inscrições. Estamos a falar de uma disciplina que, pelo menos no meu tempo, os conteúdos e a programação dependia muito do professor, as metodologias dependiam muito do professor, apesar disto se aplicar a todas as áreas, mas esta em particular. Agora, há uma maior coesão das aulas de Educação Moral e Religiosa Católica, há um programa mais unânime entre todas as ilhas. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que esta formação, esta licenciatura, o mestrado, foi uma coisa boa que nos trouxe. Foi termos conhecimento do programa da disciplina e de como é que podemos, como é a didática da disciplina, como é que podemos ensinar a disciplina e os seus conteúdos, as suas metas, os seus objetivos. Que ela acaba por ser uma disciplina como as outras todas no currículo nacional. E sim, tem um programa, está bem construído, é uma mais-valia no desenvolvimento dos alunos e por isso eu acho que faz todo o sentido se inscreverem nela. Tem também a particularidade de ser uma disciplina onde o professor ou os 2, no máximo 3 professores que a lecionam, têm alunos de praticamente todos os anos. Acontece muito e é muito diferente dar Educação Moral e Religiosa Católica num secundário de dar, por exemplo, num 6º, num 5º, num 7º. As metodologias usadas têm que ser bastante diferentes. Sim. No meu caso, estou responsável pelo primeiro ciclo e pelo terceiro ciclo, também tenho uma turma de 6º ano.
mas também tem uma mais-valia que a minha formação base é primeiro ciclo. Eu, antes de tirar o curso de Ciências Religiosas, já era professor de primeiro ciclo, e esta conjugação de saberes, quer do primeiro ciclo, quer depois das Ciências Religiosas, também torna tudo muito mais fácil. O grande desafio, claro que foi o terceiro ciclo, que era um nível que eu não estava habituado, mas depois também, depois com a experiência tudo se consegue, e também esta formação também nos ajudou nessa parte, e às vezes é preciso descer um bocadinho o nível, o discurso, também a dificuldade dos próprios conteúdos é muito diferente no primeiro ciclo, mesmo para o segundo e para o terceiro, e também para o ensino secundário. Claro que há aqui diferenças e nós temos que saber também nos adaptar e chegar a cada aluno, porque eles são todos diferentes, com idades diferentes, e tem que haver este esforço também de adaptação para conseguirmos fazer o melhor possível. E é difícil numa disciplina que apenas tem 45 minutos por semana, às vezes é muito difícil fazermos isso. Fazer valer esses 45 minutos, não é? Sim, sim. E depois também nota-se, tenho 45 minutos num primeiro ano e de repente saio e vou para uma turma de nono. Tem que mudar o chip. É totalmente diferente, tem uma diferença muito, muito grande. Depois de vários anos a lecionar esta disciplina, no caso do Fábio, e em tantos outros destes, são 20, são 18 mais 2 professores que fizeram o curso de Ciências Religiosas na Católica, como é que acolheram esta proposta para fazer esta formação, depois de tantos anos a lecionar a disciplina, no caso do Fábio, e certamente no caso de muitos outros deste grupo? Sim, eu acho que o primeiro impacto de nós todos foi o receio, porque sabíamos que ia significar uma grande mudança nas nossas vidas, porque a maioria de nós, se não todos, já tínhamos uma licenciatura, já éramos formados numa área qualquer, e já sabíamos o que é que a casa gasta, não? E então já sabíamos e tivemos um bocadinho de receio no início, mas também encarámos sempre esse percurso com esperança. Foi um desafio que foi necessário para podermos efetivamente continuar a desenvolver o nosso trabalho nas nossas escolas, e acho que todos nós aceitamos este desafio de bom grado, com muito sacrifício, como já disse, mas também com a vontade de finalmente sermos reconhecidos profissionalmente na nossa área. Pois também demos todos o nosso melhor, ajudámos-nos muito, e isso foi fundamental, mesmo nas nossas deslocações. Contámos também com o apoio incansável do SEDAP, o Serviço Diocesano de Apoio à Pastoral e Escolar, principalmente do professor Bento Aguiar e do cônego Adriano Batista, que sempre estiveram presentes, sempre se preocuparam e nos acompanharam em todo este percurso. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, sabíamos que não estávamos sozinhos, e agora que chegámos ao fim, olhamos para trás, vemos que foi difícil, mas valeu a pena. Vamos explicar lá para casa, para quem nos ouve, o que é que estava no objetivo desta formação? Vocês eram sempre professores nomeados pelo Serviço Diocesano e, entretanto, agora são professores com uma margem de progressão na carreira, digamos assim, e estes anos vão contabilizando para a vossa carreira. Portanto, agora podem entrar também por concurso, não é? Sim, é uma grande vitória, porque nós, enquanto não tínhamos a habilitação profissional, não podíamos concorrer no mesmo pé de igualdade dos outros professores. Podíamos nos nossos grupos, até porque quase todos nós somos professores de outra área qualquer. Mas agora, com esta experiência, com esta habilitação, até já podemos entrar nos quadros da região, podemos ganhar outra estabilidade, podemos também integrar órgãos de gestão da escola, se for necessário, e acaba por ser uma mais-valia não só para nós, nem para os alunos, mas também para as instituições, para a própria escola e para a educação. Porque a verdade é que contavam com isso, mas nunca teriam a certeza se seriam contratados para o ano seguinte. É sempre aquela questão, porque nós concorremos nos nossos grupos, mas depois tínhamos que desistir dos nossos grupos à espera de depois termos este nosso lugar, esta nomeação ser aprovada. E essa nomeação vinha sempre um dia ou dois depois das contratações. Por isso ficávamos ali sempre uns diazinhos preocupados se ia correr tudo bem, se não ia correr tudo bem, mas graças a Deus sempre correu tudo bem e sempre tivemos os nossos lugares.
Muitos destes professores, a educação moral e religiosa católica foi uma situação de recurso, portanto, tinham formação, eram docentes de outras áreas, não conseguiam colocação e lecionavam a disciplina de educação moral e religiosa católica, mas muitos deles acabam por se apaixonar efetivamente pela disciplina. Exatamente. Depois de percebermos o que é a disciplina, porque muitos de nós tivemos uma experiência totalmente diferente quando tínhamos a disciplina do que aquela que a disciplina realmente é. E vemos que ela é uma disciplina como as outras. E depois também, com a experiência e também o próprio contacto, nós contatamos com quase todos os alunos da escola. Neste momento tem 22 turmas, se calhar entre 400 a 500 alunos, não sei precisar o número correto. E também isso é muito gratificante, porque os alunos conhecem-nos, falam connosco, vêm ao nosso encontro, e depois nós também não queremos perder isso. Muitas vezes gostamos do nosso trabalho, gostamos do que fazemos com os alunos, somos reconhecidos por eles, eles reconhecem também o contributo que nós damos à sua vida e à sua educação, e se calhar depois se voltássemos para a nossa área, se calhar não íamos conseguir contactar com tantos alunos como conseguimos. Porque apesar da demagogia e do ensino estar cada vez mais virado para os afetos, para o ensino com afetos, a disciplina de educação moral e religiosa católica é talvez o expoente máximo dessa relação afetiva com os alunos. Sim, sem dúvida. Eu por acaso falei na minha tese de um pedagogo, Sebastião da Gama, do século passado. Ele tem um diário, na altura que ele era estagiário, e foi numa altura em que o ensino era totalmente centrado no professor, em que o professor era transmitir os conhecimentos e os alunos eram receptores passivos, era uma comunicação num único sentido, não é? Exatamente. Emissor e receptor. E ele já no século passado, ali no final da década de 40, no seu diário consegue perceber que afinal, através do amor, através da importância que se dá ao aluno na sua individualidade, se conseguem obter resultados muito melhores. Assim, eu não digo que é só na educação moral religiosa católica que o amor é um ingrediente necessário, é em todas, mas mais especificamente na nossa disciplina, por ter um cariz confessional e basear-se nos ensinamentos e valores cristãos, é normal que o amor ao próximo tenha de estar presente. E, aliás, nós temos de ser um exemplo para os alunos daquilo que queremos que eles sejam. E amanhã entramos na Semana Nacional da Educação Cristã, e essa nota pastoral realmente traz-nos esses 5 desafios, que mais do que desafios são oportunidades. É de acompanhar os nossos alunos, reconhecer a riqueza individual de cada um deles, porque cada um deles é uma pessoa diferente da outra que está ao lado. E tem mesmo este desafio, que é educar para o amor, e faz-se isso através do amor, e quando com amor consegue-se com que depois eles próprios consigam ter o amor presente nas suas vidas e direcioná-lo no seu futuro. Havia muito a premissa, e houve durante muitas décadas a premissa de que um professor tem que tratar os alunos todos por igual. Agora percebe-se que é exatamente o oposto. Um professor tem que tratar cada um dos alunos conforme a sua individualidade. Tem que ter uma mensagem diferente para cada um deles conforme todo o seu contexto. Sim, e essa também tem sido uma preocupação da educação nos últimos anos. Ouvimos cada vez mais falar do ensino e da educação inclusiva, que é incluir mesmo as diferenças. Temos que estar preparados para lidar com todos. Não podemos dar uma aula ou estar numa aula a falar para todos como se todos fossem iguais. Temos que ter em conta as particularidades, os contextos, temos que ter em conta isso tudo para realmente conseguirmos fazer a diferença. E como é que se conhecem alunos com 45 minutos semanais? É difícil, pois também ao longo do tempo vamos conseguindo. Eu normalmente, como acompanho os alunos do primeiro ao nono ano, também é bom, porque depois também vamos vendo o crescimento que eles têm ao longo dos anos. Às vezes no primeiro ano é normal que troque o nome do Jacinto pelo nome do Lucrécio, mas depois acaba por entrar e a gente acaba por conhecer. Depois, relativamente à nossa disciplina, também tem um caráter diferente das outras. Nós não estamos aqui para ensinar técnicas de escrever, ler, contar. Temos um caráter muito mais humanista. E se calhar, na nossa disciplina, os alunos conseguem
algo que não conseguem nas outras, porque nós queremos que eles sejam eles próprios e não queremos que eles estejam a aprender a contar as equações. Ou a aprender a ser qualquer coisa que não eles, não é? Uhum. E é assim que se consegue cativar os jovens, especialmente no secundário, que sabemos que é uma fase mais difícil e mais desafiante de conseguir captá-los para qualquer disciplina e em particular esta. Sim. No secundário é difícil, mas também optamos por fazer muito trabalho de projeto e os alunos gostam e nós acabamos por conseguir desenvolver os objetivos da disciplina através de projetos. E acaba por ser uma dinâmica diferente do que aquela que eles estão habituados, porque eles acabam por se envolver também diretamente em todos estes projetos e ainda agora no início do ano houve alunos que foram para o 10º ano que andavam à procura dos professores de educação moral católica na escola para saber se ainda se podiam inscrever porque não tinham reparado no boletim de matrícula e isso é sempre muito reconfortante ver que eles gostam e que eles realmente se inscrevem e que valorizam o contributo que a disciplina tem para a vida deles. Fábio Goulart, é conseguir que a confiança deles no ano seguinte, esta inscrição, é um objetivo que está constantemente presente no seu dia-a-dia, nas suas aulas, ou é uma coisa que acontece muito naturalmente? Portanto, quanto mais paixão se incute na disciplina, mais probabilidade há de conseguirmos ter aqueles alunos no ano seguinte, novamente na sala de aula? Exatamente, eu acho que é mais o trabalho que nós desenvolvemos ao longo do ano e não aquela semana que nós temos em que vamos fazer publicidade da disciplina, tentar com que os alunos se inscrevam. É mais com o trabalho que nós fazemos ao longo do ano que eles vão reconhecendo que faz sentido na vida deles e que depois torna-se muito mais fácil, porque eu acho que até já falei nisso há bocadinho, que eles já passam a ver a disciplina como parte integrante da sua vida. Eles já sabem que para o ano vão ter a disciplina e isso depois também já ajuda bastante porque não temos que estar constantemente a fazer campanha. É lugar comum dizer que os jovens estão afastados da igreja, que os jovens não querem este caminho, não querem... É essa a percepção que têm ou os jovens simplesmente não vão à igreja presencialmente, mas que há muito de vocação neles para trabalhar? Sim, há bastante. Até porque nós não podemos também confundir a disciplina com a catequese. O nosso objetivo é desenvolver uma dimensão espiritual e a catequese é desenvolver e ensinar para a fé cristã. E nós conseguimos ver que há muitos dos alunos que têm esta componente mais espiritual e conseguimos trabalhar a partir dela, que se calhar já não tem muito a ver com a ligação que eles têm à igreja, mas não deixa de ser uma componente espiritual fundamental para a gente conseguir trabalhar com eles. Fábio, vai lecionar a disciplina por muitos e bons anos? É esse o seu objetivo? Espero bem que sim. Foi muito bom conversar consigo e conhecer esta realidade de alguém que aliou nos últimos anos a condição de professor e de aluno. Como é conseguir gerir estas duas condições, estes dois papéis que são tão antagónicos, digamos assim? Foi difícil. Tivemos que saber mudar o chip, foi cansativo. Mas e era todos os dias, não é? Todos os dias era professor e depois era aluno. Sim. E mesmo quando não era aluno, tínhamos sempre trabalhos para fazer, sabíamos o que é que gostava, não é? Mas também foi bom ter essa oportunidade de experimentar na primeira pessoa essas duas partes. E depois também acho que nós todos fizemos esta licenciatura e este mestrado com uma maturidade diferente do que aquela que fizemos, se calhar, na nossa primeira licenciatura. Falo no meu caso específico, que tirei a primeira licenciatura quando tinha 18 anos, dos 18 aos 23, e agora, com mais maturidade, se calhar consegui aproveitar melhor. Mesmo a parte mais pedagógica que nos deu o mestrado, sinto que aprendi muito mais agora do que naquela altura, mas também por causa dessa maturidade. E também por já estarmos inseridos no sistema, já sabermos o que é uma escola, o que é uma turma,
porque há 12 anos atrás, quando tínhamos estas cadeiras, estas unidades curriculares mais pedagógicas, muitas vezes nem sequer tínhamos a noção de como é que uma escola funcionava. E agora já tínhamos outra maturidade, outra preparação, também para aproveitarmos e para aprendermos muito mais com esta formação toda que tivemos nos últimos 4 anos. Definitivamente, aos 18 anos é muito cedo para se decidir o que se quer fazer para o resto da vida, não é? É. Muitas vezes depois tomamos decisões. Eu não me arrependo, eu sempre quis ser professor e gosto muito do primeiro ciclo. E isto vem apenas só completar a minha formação e dar-me também mais oportunidades de lidar com crianças e jovens de outras idades. Mas sim, às vezes a gente não sabe bem o que é que se está a meter e depois é preciso... E muitas vezes nem se aproveitam os professores que depois vimos a perceber que são os gurus de cada uma das áreas. E nós estamos ali mais para completar as cadeiras do que propriamente para sermos esponjas e absorvermos tudo o que eles têm para nos dar, não é? Não tiramos partido com 18 anos, com 17 no meu caso, não tiramos muito partido daquilo que os professores têm para nos dar, porque temos que fazer o curso e é muito... E acabamos por não aproveitá-lo, não saboreá-lo como deveríamos com essa idade. Exatamente. E depois acabamos por perceber aquela frase que ouvíamos muito dos nossos professores, que é: um dia vocês vão dar valor àquilo que nós estamos aqui a dizer. E realmente é verdade. Aos professores, aos pais, não é? No fundo damos sempre razão aos mais velhos um dia mais tarde, quando estamos no papel deles. Fábio, foi um prazer conversar consigo. Um grande beijinho para si, para os seus alunos, que continuem sempre a escolher a disciplina e a querer estar consigo numa sala de aula. Parabéns e que a defesa da sua tese corra lindamente. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Bom dia. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.